Muito bem, o Liberdade News aborda na edição desta quarta-feira os Jogos Interjesus. Atletas da Escola Jesus Maria José estiveram durante os dias 30, 31 e 1º de junho, em Brasília, participando de uma competição que, segundo informações, envolve aí atletas de Brasília e também Goiânia. Envolveu, atletas de Brasília e Goiânia. Nós vamos conversar com o professor Edilson Zago, que esteve à frente aí dessa movimentação, com as equipes, enfim, para obter informações a respeito do resultado dessa proposta. Professor Edilson, bom dia, prazer em recebê-lo, bem-vindo. Muito bom dia, Junei Macari, bom dia a todos os ouvintes de Água Boa e região, prazer enorme estar aqui com você e com muita felicidade no coração de estar aqui passando o que foi a nossa trajetória dos Jogos Interjesus lá em Brasília. Então, a satisfação é enorme. Eu começo, Junei, dizendo quais foram as modalidades e quais as idades que foram disputadas nos Jogos de Brasília. Nós somos com duas categorias, a categoria sub-15 e a categoria sub-13, certo? Nas modalidades handball, basquetebol, voleibol e futsal e também queimada, nos naipes masculino e feminino. Então, a satisfação foi muito grande, confesso que fiquei surpreso no montante geral, de primeiros lugares, porque, como eu falei para vocês aí, nós disputamos 16 categorias, 16 jogos aí, entre as categorias sub-16 títulos, entre as categorias sub-15 e sub-13. E nós tivemos a grata surpresa de trazer 12 primeiros lugares. Quer dizer, das 16 possibilidades, 16 12 possibilidades, vieram para Água Boa. Teve também o troféu geral da competição, que trouxemos também para Água Boa. Então, eu acredito que a nossa, vamos dizer assim, prateleira de troféus aí aumentou, significativamente. Mas, Junei, eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, pela oportunidade de mais uns jogos. Quantos atletas de Água Boa se deslocaram a Brasília? De Água Boa foram 40 atletas, 20 masculinos e 20 femininos, mais 4 pessoas, foi a nossa diretora irmã Vanusa, a professora Sheila, exatamente, professora Sheila, que está em sala de aula, mas foi nos acompanhar, que também é professora de Educação Física, a professora Marina, que está trabalhando com o 6º e 7º ano, e eu, e também 2 pais, que é o Marcos Bertol, pai do Marcos Bertol Filho, Sim. E a dona Geilza, a mãe da Emanuele. Então, e aproveitando, queria agradecer também, principalmente ao pai do Marcos, que foi para nos ajudar. E por ser uma cidade grande, o professor de lá de Brasília não conseguiu achar um árbitro de handball. E ele praticamente nos ajudou apitando todo o handball o dia todo lá e foi muito satisfatório. Essa é novidade, hein? O Marcos Bertol não sabia. Já foi atleta. Já foi, Foi atleta de handball aqui nas categorias, de alguns anos atrás. Quem rei não perde a majestade. Não perde a majestade, Junei. Então, gostaria de... Agora, no contexto geral, quantos atletas participaram envolvendo Água Boa, Brasília e Goiânia? Eu acredito, entre Goiânia e Água Boa, foi 80 atletas, e mais uns 50 atletas lá de Brasília, que estão dentro de casa, Então, correto. A questão aí, 40, 80, 130 atletas envolvidos. Essa competição ela envolveu atletas especificamente das escolas Jesus Maria José. Exatamente, Junei, somente das escolas Jesus Maria José. Isso era uma rotina, Já faz 24 anos que eu estou no colégio, então, antes da pandemia, já estava no cronograma das escolas, de 2 em 2 anos ter essa competição. Então, infelizmente, teve a pandemia, paramos, e agora retornamos com esses jogos após pandemia, que foi satisfatório para a gente. Os jogos acontecem sempre em Brasília? Ou não, há uma rotatividade? Há uma rotatividade, Eu principalmente já acredito que só não fui em Palmeiras das Missões, que é no Rio Grande do Sul. Nós já fomos em São Paulo, capital, Poços de Caldas, Minas Gerais, Franca, São Paulo, Goiânia, Brasília, se não me engano, já é a 3ª ou 4ª edição. E nós já conversamos, lá
com a direção da escola de Brasília e também de Goiânia, e por muito pouco, Poços de Caldas não pôde participar, que é da nossa região centro-oeste, né? Eles fazem parte da nossa instituição nesses jogos. E nós já decidimos que daqui 2 anos será aqui em Água Boa essa competição. Aqui em Água, então, 2026. Isso, exatamente, Junei. Muito bem. Você citou aí, vamos lá, handball? Handball, basquetebol, futsal e voleibol. E também teve 2 queimadas, que é para mais descontração, né, Junei? Deixa eu te perguntar, queimada é novidade. É uma novidade, porque, Junei, porque quando a gente fala em competição, a flor, os nervos vai a flor da pele, então todo mundo só pensa em ganhar, né? Então o objetivo também desses jogos, principalmente da rede católica Jesus Maria José, é a integração, é fazer amizade, né? Trocar aí o WhatsApp para a meninada estar se falando até os próximos jogos. Então tivemos a grata ideia, né? O professor de Brasília, de colocar essa queimada, né? Que é um tipo de uma integração mais socializada, mais tranquila, mais descontraída, né, Junei? Tivemos algum atleta de Água Boa que você particularmente diríamos destacasse? Junei, graças a Deus, rapaz, nós temos muitos atletas, né, aqui. Hoje, se eu falar o nome aqui, eu vou, de repente, até ser injusto com alguns, mas nós temos vários atletas, né? Temos aí o Caio, que participou, porque é uma novidade, Junei. Por exemplo, você que está nos ouvindo, os jogos de Água Boa, os preparativos dos jogos de Água Boa para regionais, o garoto pode jogar uma modalidade. E esses jogos do Inter Jesus, ele pode jogar todas as modalidades, se for possível. Se não bater, né, aquela coisa toda. Então, Junei, eu posso falar para você que teve meninos aí que trouxe 7, 8 medalhas. Você vai falar, mas por que são 4 modalidades? Porque o regulamento pode o menino maior jogar na categoria acima. Você está entendendo? Então teve meninos menores que jogaram com os maiores, foram campeões também, trouxeram 7, 8 medalhas aí no peito, feliz da vida. E graças a Deus, né? Mais uma vez, né, eu falo assim, né? Água Boa está no top do destaque do esporte brasileiro. Maravilha, sem dúvida, é um resultado que soa muito bem, né? Exatamente. Até porque são atletas de que idade? São atletas, Junei, de 6º ao 9º ano, né? Vamos dizer assim, de 11 a 15 anos. 15 né? anos. São 2 categorias, né? Sub-13 e Sub-15. E, Junei Macari, eu vou falar, de repente o pessoal fala, Edilson, mas como você consegue trazer tantos títulos numa competição? Eu vou falar para você o que eu falei para os professores, o que eu falei para a direção lá da escola. Eu acho que nós temos, sim, que trabalhar a base. Essa é o segredo do sucesso. O que é a base? É desde o 2º aninho ali até chegar ao 6º ano para competir uma competição como essa. Você está entendendo? E eu, Junei, de antemão, eu quero dividir esse sucesso, claro, com os nossos professores da escola, mas também, Junei, com os professores do município. Por que eu falo para você? Parabenizar o doutor Mariano, toda a sua equipe, Eric, secretário de esporte, secretário Junto Jales, porque eles colocam os seus professores nas escolas para dar escolinhas municipais. E quando eles colocam, até para enfatizar isso para o público de Água Boa, quando eles colocam o professor, por exemplo, na Escola Jesus Maria José, o ano passado nós tivemos o voleibol com o Mazurek e o Gilberto com o basquete. Esse ano nós trocamos alguns horários, infelizmente o Mazurek não pôde estar na Escola Jesus Maria José. Mas o Gilberto continua. Mas não é especificamente para alunos de Jesus Maria José. É a Escolinha Municipal de Água Boa, que está trabalhando num espaço bem localizado, que é a Escola Jesus Maria José, para todo o público de Água Boa participar. Você está entendendo? Entendi. Temos o professor Carlinhos também, que faz um belo trabalho na Escola Guarujá. O professor Mazurek, juntamente com a Leninha, lá na Praça do Lazer. Então, nós como os professores, a gente tem que, vamos dizer assim, incentivar os nossos alunos a não só participar da educação física, que é 2 aulas por semana, e depois tem a minha escolinha de futebol também, que 60% dos alunos faz escolinha de futebol comigo, né, aqui na Associação Atlética Água Boa, mas também eles ficam ociosos nos outros tempos, entendeu? Entendo. Então é conversar com os pais para direcionar esses meninos a participar
das escolinhas municipais de Água Em Boa. suas modalidades. Em todas as modalidades, Todas as né, tem Água Boa. Aliás, nós temos, já que você citou aqui, eu não vou, talvez eu esqueça alguém, mas nós temos aí uma seleção de professores, e isso já tem algum tempo, Já né? tem algum tempo. Vamos tentar lembrar aqui, me perdoe se eu esquecer alguém. Você acabou de citar, olha, o Ricardo Mazurek, Ricardo Mazurek, Aleninha, Alexandre Tosta, professor Amos, que no caso é o Campo também, Edilson Zago, exatamente. Gilberto Lio, temos a professora lá do Tropical. Isso, sumiu aqui, mas enfim. De handball, né? Handball, um trabalho fantástico. Exatamente. Também. Então, quer dizer, através desses a gente cumprimenta os Bianca, demais. professora Bianca. Bianca, exatamente. Então, eu creio que se os pais observarem, nós estamos muito bem servidos de possibilidades. Exatamente, né? Junei, exatamente. Então, isso que prevalece, né, o sucesso dos meninos, porque eu ainda falo, só a educação física na escola é pouco para a gente alcançar esse nível de vitórias lá fora, né? Agora, no final do mês, agora de junho, já vai iniciar os jogos regionais em Querência, né? Então, a meninada está todo vapor aí. Então, a gente agradece também essa parceria, né, da prefeitura com as escolas para ajudar ainda, né, a lapidar esses talentos que nós temos em Água Boa. Muito bem, são 8 horas mais 5 minutos. Conversei com o professor Edilson Zago a respeito exatamente dessa participação da Escola Jesus Maria José em Brasília, nesse evento que aconteceu nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, o Inter Jesus Maria José. 8h06, concluindo, a Escolinha Arte da Bola vai bem, obrigado, né? Vai bem, obrigado, Jonei. Estamos aí em alto vapor, né? Se preparando para os jogos também em agosto, que vai ser em Rio Quente, ao lado de Caldas Novas. Ao lado de Caldas Novas. Edilson, obrigado pela participação, sucesso, um bom dia para você. Grande abraço, Jonei. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, divulgando o sucesso desses meninos que Água Boa merece.